coisa. Vocês sabem que isso aqui muda, né? Vocês querendo. A largura de trabalho disso aqui, ela pode ser mudada de acordo com a necessidade. O espaçamento? Exatamente. E quem é que determina isso? De plantio. Então, o equipamento de plantio, ele é a base para regular esse. Tá entendendo? Porque isso já vai estar definido o rastro do trator, onde o trator vai estar passando, a largura dos rodados e do equipamento. Então, se uma coisa não estiver em consonância, você vai ter esse problema. Então, tem esses dois grampos aqui, bem simples, apenas 4 parafusos, e aqui você desloca de acordo com a necessidade. Não, aqui você desloca e regula a regulagem de trabalho. Da mesma forma, a plantadeira você regula também. Como você regulou a plantadora, você vai regular o equipamento de cá que vai trabalhar na mesma área. Se mexer aí, no espaçamento daquela ali tem que vir Mexendo de cá. Se tiver de acordo os dois, trabalha não precisa tranquilo. cobrir, né? Porque qual é o espaçamento? Um exemplo. O espaçamento é de acordo às condições da região, é de acordo à variedade que está trabalhando, a cultivar de mandioca, tudo isso você leva em consideração. A partir do momento... Tamanho do terreno? Não o tamanho do terreno, mas a característica de solo, sim. Porque um dos critérios para determinar o espaçamento de mandioca é a fertilidade. Quanto mais fértil o solo, você pode espaçar mais. E quanto menos fértil, você pode adensar mais para compensar. Você tem espaço para a formação de raiz que tende a ser menor, então você compensa nesse sentido. Então, não o tamanho da área, mas as características da área, sim. São boas suas informações, viu? Eu estou gostando, agora a gente vai ver também o resultado aí desse trabalho que a gente iniciou com esses equipamentos. Agora, que nós começamos a usar eles agora, né? Então eu vou ver a rentabilidade da produção da mandioca quando a gente for colher, né? Se precisa, se está bom, se precisa ajuntar mais ou espaçar mais, eu penso que é assim, não sei se... Exatamente, e a análise de solo ela dá esse indicativo para a gente. Ela já nos orienta a ajuste de espaçamento ou não. Por exemplo, vocês estão com uma plantadora aí que o limite mínimo dela, se eu não estiver enganado, você consegue adensar ao máximo é 82 centímetros. Mas pode de 82 até 1,10, então tem essa variação. Como é que a gente pode adensar mais ou menos? Na própria linha de plantio. Eu posso mexer no espaço entre linhas, maior ou menor, e eu posso mexer no espaço entre plantas. Exatamente, de contar com o tempo. Tá, ela tá De uma planta para outra, né? É. De uma linha para Que outra. tem um espaçamento De uma linha pra bom para a realidade de vocês. Eu Que aqui é um solo não muito fértil e em algum momento a gente também tem um pouco de restrição de água. Então acaba limitando no alongamento e no engrossamento dessas raízes. Então, Eu acho que o espaçamento que está entre linhas, tá 80 centímetros. Agora entre plantas, se vocês tiverem a curiosidade de medir, Eu medi. Tá? 60 centímetros. essa informação serve para quê para a gente também? Cálculo Para a de gente adubo, saber produtividade. estimativa de produtividade por área, mas principalmente para a gente planejar o material de plantio. Se eu sei quanto de covas ou de berço, como alguns preferem, eu vou ter naquela área, eu sei quanto eu preciso de maniva. Por exemplo, o operador deslocou para a propriedade tal. Aí chega lá, o cara quer que plante uma área X. E ele pegou uma quantidade de maniva que ele achava que dava. E não vai dar, né? E não vai dar. Mas ele, não, eu tenho onde pegar. O operador vai ficar o dia todo esperando. Ou vir embora e retornar de novo, né? Esse ano aí aconteceu tudo aqui, ninguém estava sabendo. Por causa do pedaço que é 18 centímetros, ninguém aqui acostumou. Que aqui é a base de 10 centímetros, né? Não, mas isso se for uma realidade de vocês, que tiver muita restrição, a gente pode mexer nisso também e reduzir. A gente só tem que ver se veio a estrutura para adaptação. Porque geralmente vem o contrário.
Geralmente o fabricante vem a estrutura normal ali de, acho que é 12, 13 centímetros. E a regulagem para mais, ela é uma parte que vem opcional, que pode ter gente ao contrário. Mas eu digo que para a condição ambiental que vocês têm aqui, 18 centímetros, show de bola. E para chegar a marca mesmo, é isso aí, ó. É porque o agricultor ele não está preparado para essa mudança. É. A verdade é essa. Uma adaptação, né? O equipamento chegou, associando a informação e ninguém vai mudar da noite para o dia. E eu também, por mais que alguém chegue aqui e diga para vocês que é a melhor coisa do mundo, que vocês vão enricar a partir do momento que começar a fazer isso desse jeito, dê os passos e vá testando os equipamentos, Eu gosto de fazer assim, testando, porque isso aí... os resultados. Porque... o cara chegar aí e vai fazer isso e aquilo outro que... Sem fazer primeiro, eu gosto de Porque assim, os os equipamentos em si aqui, não é os equipamentos que vão determinar que vocês vão produzir mais. Os equipamentos vai facilitar as etapas das atividades. E tudo isso associado com as demais informações técnicas da cultura. O adubo, no momento certo, na quantidade. Antes, aqui, Semente, né? a gente trabalhava isso, aqui, variedade. manual, a gente ia porque para plantar uma hectare de mandioca na mão era uma dificuldade de trabalho. Redução de custo, né? Custo. Bastante. Hoje, depois que chegou o suplemento aí, a gente já está precisando de área para trabalhar. A gente já está achando que está pequeno, porque você chega ali numa hectare de terra ali, você planta num vapo de vulco, já plantou. Então, Isso aqui é pra... eu vejo assim que a gente já está querendo mais área para poder aumentar o plantio. Expandir. E o que é que acontece? O projeto em si aqui na comunidade, ele pensou do preparo do solo à colheita. Então, tem facilidades em ambos os pontos. E aí é importante que a comunidade, de fato, passe a usar o equipamento como um todo, porque você trabalhar as regulagens. Não dá para você pensar em trabalhar com esse equipamento numa área que foi plantada aleatória. O cara não levou em consideração espaçamento, foi plantado. Então, tem que plantar com esse equipamento para que. Ou usar a plantadeira mecanizada para utilizar esse momento para cultivar. Senão, não é eficiente. No afofador, arrancador lá, da mesma forma, porque ele tem uma largura útil de trabalho. Eles estão operador. regulados para trabalhar junto, né? Isso. Agora, se plantar manual, nem vê que não vai. Fica aleatório. Da mesma forma, facilita a minha vida, então com isso eu ganho tempo para estar fazendo outra coisa. Eu não me desgasto tanto fisicamente, que a gente sabe. Como antes, né? Como antes, então é uma coisa. A gente não pode ter só vantagem. Não. É impossível. Pode deixar sem fazer, né? Exato. Porque também depois nós problemas. Se fosse para ele ficar para não ter despesa, ele tem que ficar aqui, né? Parado. E adiantar o que para nós? Tem que Exatamente. trabalhar. E aí, com isso, me remete a uma coisa. Vocês trazem uma coisa que é essencial, é manutenção. Isso, aqui a gente cuida de tudo, ele não pode. Porque a manutenção, quando ela não é bem feita, o prejuízo na frente ele é maior. E aí, já teve muitas entidades que chegou em um ponto de ter que encostar o equipamento porque não achava mais viável colocar trabalhando. Mas se você faz as manutenções regulares... Exato. E o manual desses equipamentos já vem lá, manutenção preventiva, é aquela que a cada carga horária de trabalho você tem que fazer. Então essa a gente tem que seguir, porque senão a gente vai fazer aquela corretiva. E a corretiva é depois que quebra. Então depois que quebra, o custo é bem maior. Lógico, tudo em algum momento vai quebrar, mas vamos cuidar para que seja... Quando chegar esse momento, que seja mais à frente, né? Eu quero que ele chegue aos 10 anos assim. 20 anos assim, Não chega, porque tem um desgaste natural. Mais um exemplo, com a operação, aqui o operador trabalhando, fazendo os cuidados básicos, né? Conferir água, temperatura, troca de filtro, tudo no seu tempo adequado, o equipamento lógico que vai aumentar a vida útil. E
uma coisa também que ajuda muito é que vai estar trabalhando muito focado na questão da mandioca, que é a cultura principal, então você conserva a lataria como um todo, quando você trabalha em culturas culturas perenes, áreas fechadas, que você está movimentando a máquina, então você tem um desgaste na parte de chaparia, de estrutura, que é muito grande. Então esse é um desgaste que vocês não, praticamente não vão ter, só que e aqui são duas. Só que essa estrutura é diferente. Eu não precisava ver a tela não, para mostrar as coisas antes. Deixa ele voltar. Ele gosta de trabalhar do aí. Por exemplo, você trabalha com ele, você se domina todo no braço, tanto que ele vai afundar? Eu faço a regulagem ali, a base de pé, que depende do mato, tem um mato maior, mato menor, aí faz a regulagem no número trio. O que é que acontece? Todo sistema hidráulico ele tem um limitador. Um limitador de profundidade. O que é que acontece? Você regula esse limitador e você baixa, ele já fica naquele ponto. Aí você tem que regular no local de trabalho e deixar ele chegar naquele ponto. Porque para você controlar tudo no braço aqui, vai ter hora que você vai afundar mais, você não. Mas, Por melhor que você seja, você não vai conseguir. Não consegui não, aí tem que ser regulamento. mas você trabalha de acordo com a regulagem dele lá, né? Depende do terreno. O terreno mais duro tem que deixar ele mais fundo, que é para ele se corta no mato. E mais raso, o terreno mais mole, o terreno bem arenoso, aí pode tomar água. Manobra aí, por favor, e entra no tapete aí. Mas não dá não, você só manobra e bota na beca. Quebrou. Atento. Tem que prender em algum lugar, ó. Correia dessa aqui, ela não é barata. Quer dizer, a correia pode até não ser tão caro, mas o que é que acontece? Se você tiver problema numa correia dessa aqui, vocês não fazem aqui. Tem que ser um profissional específico que ele vai ter ferramenta para poder colocar essas estruturas aqui na extremidade. Então, tem problema numa mangueira dessa, tem que tirar toda a estrutura e levar em alguém que trabalha com sistema hidráulico para fazer essas estruturas aqui. Então, é algo que nem resolve aqui. Tem que tirar o equipamento e levar para algum Essas lugar. aqui não aproveitam nesse caso? Não, um exemplo. Se tirar aqui essa parte de estrutura de trava aqui, não aproveita não. Eles fazem outras, mas aqui aproveita. A depender do danificar, mas eu estou dizendo, danificando uma mangueira dessa aqui, Não, que nós não tem que tirar Eu sei, toda e sei. levar para alguém fazer, porque não resolve aqui sem ter ferramenta. Que nós não queremos isso, que danifique nada. Tem. Aí vê uma Tem que pessoa amarrar, de prender aqui no terceiro ponto, algum lugar que ele não pega, porque isso aqui ó, é para cortar, né? Ele tá rodando. Assim enroscar aí já foi. Quando eu trabalhando sem adubar, assim, sem adubar, só cultivando, eu tiro daqui, amarro aqui, tá amarrado aqui, ó. Mas Porque quando ele tá não adubando, precisa, não está não no precisa. cultivando. Quando tá adubando tem que precisar. Aí, Uma agora tem coisa arrumar é ideia que e aqui É, tira vocês não fora. vão Tem mexer onde na prender aí, estrutura. João? Mas poderia ser até uma Não, mangueira isso aqui até menor, né? Não precisa só do tamanho de mangueira É, tudo, né? grande. Os caras colocaram aí, mas Grande. Agora tem que se fazer deixar tudo. partir, já sabe. Tem que tirar toda a estrutura e levar em alguém que faça, para depois Aí trazer e você tem que montar no pensar uma lugar. corda maior. Pega fogo, É. tá na garantia aí. Ele tá trabalhando mais aliviado do que quando ele foi na última vez. Vamos, pessoal. Quando, aí agora é outra coisa que você vai tentar. Quando é legalizado, tem que sempre aquele pedaço que não perdi antes, mas tem que perder agora quando tiver regra.